da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala, para você participar, chat no site da UTV, o WhatsApp é 974012235, e também um telefone que está sempre à sua disposição, é São Paulo, 115052-6622. Hoje, quinta-feira, mais uma edição de Gente do MPD que Fala, nossa parceria com o movimento do Ministério Público Democrático, todas as quintas-feiras. E quem tornou possível esta parceria, promotor de justiça, Dr. Roberto Liviano. Doutor Liviano, prazer tê-lo aqui. É um prazer para mim, Zancopé, uma grande alegria. Queria saudar os nossos ouvintes, telespectadores, você, a nossa convidada Thaís Jurema Silva, que abrilhanta o nosso programa, e é muito bom a gente poder dar continuidade a essa parceria que nos garante a possibilidade de estar conversando com as pessoas e distribuindo informação e tornando o cidadão mais consciente. Aliás, hoje temos uma convidada especial aqui no nosso estúdio, a nossa Bianca, de 9 anos, próxima geração aí se formando, prestando atenção e estando bem informada. Precisamos ter uma geração conectada aí nos nossos assuntos. Doutor Liviano, ontem um evento movimentou o Instituto Não Aceito Corrupção, movimentou esse trabalho que vocês desenvolvem para que a gente consiga realmente incutir este momento em cada um dos brasileiros que nós temos. Você usou um verbo adequado, Zancopé. O combate à corrupção ele exige esse desenvolvimento de ações visando o controle da corrupção. E essa é a ideia do Instituto Não Aceito Corrupção. Não temos pretensão, obviamente, de extinguir a corrupção, que ela não pode ser extinta, mas tem que haver trabalho visando a análise das informações, a pesquisa, a formulação de políticas públicas e a educação, visando a mudança de cultura de corrupção, né? Visando o combate à impunidade da corrupção. Essa é a nossa pretensão, né? Trabalhar, conhecer o fenômeno, porque no Brasil, Zancopé, nós temos 210 milhões de técnicos de futebol, 210 milhões de cientistas políticos, de advogados, juízes, promotores. Para combater a corrupção é necessário conhecer o fenômeno da corrupção. Quais as causas, quais as situações que precisam ser enfrentadas, quais as estratégias, né? Então é isso que o Instituto se propõe a fazer de maneira apartidária, científica, organizada, permanente, para desenvolver um aprimoramento do combate, do controle à corrupção. Doutora Thaís Jurema Silva, prazer tê-la aqui. Prazer é meu, mais uma vez, de estar aqui presente com vocês. Infelizmente, ontem eu não pude comparecer no evento, mas coaduno com as palavras do Dr. Roberto e com a minha filha aqui presente, eu acho que realmente o nosso foco é na juventude. Eu vejo, eu sou professora, né, de uma universidade aqui em São Paulo, e vejo que a gente vai chegando na universidade de forma muito debilitada e, em especial, de conhecimentos gerais. Então, até quando a gente fala, sinceramente, é a minha forma de pensar, quando a gente fala de corrupção, a gente está falando de formação, não é? Então, hoje, existem algumas situações que a gente acredita que é normal, não é? A gente trata como normal enquanto é corrupção, né? E eu acho que essa questão cultural da corrupção ela tem que ser atingida através das crianças, através dos jovens, para que, no futuro, a gente possa ter uma maior viabilidade do que é certo, do que é correto. E eu acho que o Instituto, nesse aspecto, vem em ótima hora, e eu tenho certeza que, comandada pelo Dr. Roberto, virão vários projetos viabilizando isso. Deixa eu aproveitar a professora Thaís Jurema Silva, que também é presidente do IBRAC. Esse termo corrupção não está banalizado, não, para a gente? A senhora não sente isso no seu contato com alunos? Então, eu tenho, inclusive, depois que eu conheci o Roberto, ele me passou algumas coisas e que eu tenho buscado trabalhar com os meus alunos, porque, além de ser presidente do Instituto, eu sou sócia de uma empresa de consultoria que a gente trabalha com compliance. E na implantação do compliance, a gente vê que a palavra ética
tem um probleminha de conceito, né, para as pessoas, não ela de forma científica. Então, eu acho que a gente trabalhar com a questão da ética, e ética não simplesmente na parte política, né, que é o que a gente está vendo hoje, infelizmente, que está assolando a nossa economia, né, fazendo com que os investidores não acreditem no nosso país, isso realmente é muito triste, mas a ética faz com que a gente deixe de acreditar nas pessoas. Então, quando a gente trabalha a questão da ética, e eu busco, apesar de não dar aula de ética, dar aula de direito civil e societário, eu busco trazer isso também nas relações jurídicas de modo geral, que eu acho que é importante a gente trabalhar isso, né? Eu acho que isso a gente deveria trabalhar com mais ênfase para que a gente possa realmente morar no lugar que a gente acredita que é bom. Continua a repercutir, sem dúvida alguma, o pedido de impeachment apresentado na Câmara Federal. E uma das repercussões, desmembramentos, o ministro Luiz Fachin, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o andamento do processo de impeachment de Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados. Proibiu que seja instalada a comissão especial que analisará o processo e suspendeu todos os prazos. Fachin, porém, não anulou os atos praticados até agora, como a eleição realizada terça-feira, que elegeu maioria oposicionista para o colegiado. As decisões tomadas pela Câmara serão avaliadas pelo Supremo. Doutor Roberto Liviano, doutora Thaís Jurema. Quando a gente discutiu esse assunto em edição anterior do programa, você levantou uma provocação dizendo se essa não seria uma questão apenas política. Sim. Lembra sim, disso? Apenas do parlamento. Exatamente. E eu disse a você que a questão ela é muito mais profunda e essa notícia nos traz justamente uma discussão sobre isso, né? O Brasil, o sistema de poder aqui, nós temos uma divisão, para quem nos ouve, nos vê, entre o executivo, legislativo e judiciário, né? O que é o impeachment? É um procedimento previsto na Constituição em que há um impedimento ao chefe do Executivo continuar exercendo o seu poder. Ele tramita no Poder Legislativo. Se for admitida essa acusação, a Câmara dos Deputados julgará essa admissibilidade e quem julga o mérito é o Senado. E quem preside o julgamento no Senado é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Portanto, você vê claramente aí um desenho do sistema de freios e contrapesos, em que há uma fiscalização entre os poderes. E aqui, nessa notícia, aliás, é muito bom que se esclareça, quem nos ouve, quem nos vê, que, na verdade, o ministro Fachin, como o próprio Zancopé disse, não anulou nenhuma decisão praticada até agora. O que houve foi o seguinte, houve uma interpelação à Justiça, no sentido de que esse pedido ele seria um pedido viciado, seria um pedido inválido, e quem vai examinar isso, quem vai decidir essa matéria, é o Supremo Tribunal Federal. Já há uma data marcada... Espera aí, só completar o raciocínio. Já há uma data marcada para analisar isto do ponto de vista do Supremo Tribunal Federal. Então, o que o ministro Fachin fez, ele concedeu uma liminar no sentido de que, cautelarmente, não haja a sequência desses trabalhos até que o Supremo se pronuncie. Então, não é que está se julgando mérito, que o impeachment foi rejeitado, não se trata disso, que as pessoas entendam bem que aqui foi dada uma liminar até que o Supremo examine isso na semana que vem, então está havendo essa suspensão. E o que é isso, liminar, cautelar? Quando há uma situação de risco, quando há uma perspectiva de que há uma possibilidade de respeito a um direito e um perigo na demora da decisão, então existe essa tutela de emergência pela Justiça. Antes que a doutora Thaís se manifeste, eu faço sempre uma análise. O processo está em andamento na Câmara Federal. É um assunto político que diz respeito aos parlamentares. O pedido foi apresentado lá na Câmara Federal para o presidente da Câmara, para os deputados analisarem. Aí, quando a coisa aperta, eu vou ao Supremo. O que sempre me incomoda, realmente, é a manifestação do Supremo, no caso aqui, suspendeu o andamento. Então, paralisou aquele processo. Eu gostaria de entender por que o Supremo não devolve e diz, olha, declara a sua incompetência, no termo correto da palavra, que não tem competência para julgar este assunto. É um problema do Legislativo. Eu devolvo ao Legislativo...
Eu quero... Não é bem assim, Zancopé. Não, mas existe uma questão aí de direito administrativo que também pode ser... Eu entendo deve o processo ser examinado que depois aqui. vai ser julgado. Não. Existe uma questão Supremo. de origem. Há uma suspeita grave, séria, que não pode ser desconsiderada. O presidente da Câmara dos Deputados é uma pessoa sob suspeita internacional. Né? Existe uma suspeita de que há contas bancárias que não foram declaradas. Existe um questionamento, uma investigação a respeito disso. Nos termos da lei, o presidente da Câmara dos Deputados pode ser preso, como foi preso o líder do governo no Senado, e este indivíduo, nesta situação, ele deu sequência a este processo de impeachment. Não estou entrando no mérito, mas eu estou examinando a seguinte questão. Quem tem poder não pode exercer o poder utilizando-se como instrumento para vingança pessoal. Benefício próprio. Não pode fazer isso. É a mesma coisa que, vamos imaginar numa outra linha de exemplo, e isso já aconteceu, não vou dizer em que cidade, mas o prefeito tem um inimigo, né? E ele resolve prejudicar o seu inimigo e determina a desapropriação de um imóvel pertencente a esta pessoa. Isso é comum. Isso é desvio de finalidade, isso é abuso de poder. Lamentavelmente, este é uma situação ato, comum. Para ele quem é conhece sujeito à o anulação. fim do Brasil aí. Não se pode permitir que o poder sirva a interesses pessoais. Portanto, eu não estou entrando no mérito, se sim ou se não, quem examina isso é o Supremo, né? Então, o Supremo vai examinar esse assunto na semana que vem. É natural que haja esses contrapesos políticos. O TCU, por exemplo, emitiu um parecer contrário pela rejeição das contas da Presidente da República, né? O TCU é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, né? O Legislativo vai examinar, quer dizer, cada um cumpre o seu papel e assim você tem esse sistema realmente de freios e contrapesos. Nada de anormal nisso. Nós temos um pedido... O Supremo já havia se manifestado que não havia nenhum óbice com relação às contas. O tribunal apresentou novos cálculos, novas contas, e o Supremo determinou que, diante desses fatos, desses números, havia necessidade de se reabrir ou se reavaliar o processo que já tinha sido dado como vencido. A questão só que eu coloco, para fechar o meu comentário, é importante ouvir a opinião da doutora Thaís, que eu acho extremamente importante. O ministro Fachin, ele foi sabatinado de maneira profunda e rigorosa, como todo o país sabe, né? Mas, tendo em vista esse papel que toda a sociedade percebe importante do Supremo Tribunal Federal, examinou o caso do Mensalão, né? Vai examinar partes do caso do Petrolão, né? E o nosso sistema hoje qual é? Muito poder concentrado na mão do presidente da República para escolher os ministros do Supremo. Muito poder para escolher os ministros do STJ. Muito poder para escolher ministros do TCU. Isso é ruim para a sociedade. É necessário que você tenha alternância no poder. Eu defendo mandato para os ministros do Supremo, né? Essa perenidade no exercício da função não é boa, não é saudável. Países como a Alemanha, por exemplo, tem mandato. Isso funciona bem. Essa é uma discussão que a sociedade precisa travar, deve travar, para que nós tenhamos essa alternância inerente à República. Isso eu acho extremamente importante. Agora, que o Supremo examine questões jurídicas que lhe digam respeito em situações como essa, é da regra do jogo, é da democracia. Eu acho que, na verdade, o principal problema é que a população não vê hoje o STF como um órgão legalista e sim político. Isso eu acho que começa ruim. Então, eu concordo com o doutor Roberto que a questão da indicação... diante da colocação que o doutor Roberto fez. Eu acredito que não deveria nem ser por mandato, e sim por evolução funcional, né? Então, eu acredito que essa questão da indicação no Supremo é um pouquinho complicada, né? E é óbvio que alguém, não que efetivamente isso vá acontecer, não é? Mas alguém que for indicado por uma pessoa ao órgão máximo do judiciário no nosso país, vai ser contra essa pessoa, realmente não dá um ar de transparência que deveria ter. Então, eu acho que pode... Não estou colocando em xeque aqui a conduta do doutor Fachin, mas eu acredito que essa transparência ela fica um tanto quanto complicada, né?
Com relação ao impeachment da Dilma, eu tenho certeza que grande parte da população espera, independente de qualquer análise jurídica, né? A gente vê que a situação está ruim, a gente não tem perspectiva de melhora. Quem tem a felicidade ou infelicidade de acompanhar os jornais e no mundo inteiro, a gente vê que, infelizmente, o nosso país, para 2006, não tem perspectivas boas. Isso é muito ruim. Então, isso gera uma expectativa da população que quer o impeachment a qualquer custo, né? Ao que indica, existem algumas irregularidades, mas isso necessariamente, até pelo que prevê a Constituição Federal, deve passar pelo devido processo legal. A gente não pode aceitar e não pode fazer com que esse impeachment que a população deseja tanto seja empurrado goela abaixo. Não é? Então, tem que passar por critérios. Eu acho que tem que realmente ter uma análise profunda, porque nós não estamos falando de algo superficial, vai mexer realmente com toda, não com só a parte política, mas com a economia de forma muito sensível. Nós vimos que, inclusive, no dia, apesar de ter comentários contrários a isso, no dia que foi aceito o impeachment, o dólar caiu, né? Coincidência ou não, realmente a gente... Subiu. E a Bolsa subiu. Então, quer dizer, coincidência ou não, a gente vê que o mercado tem essa expectativa também pelo impeachment, e isso faz com que talvez algumas decisões sejam tomadas independente da conduta do Cunha, não é? Eu acredito que, se ele agiu querendo vingança, uma reação e etc., é uma outra história. Mas que, de alguma forma, ele fez o papel que a população espera, ele fez. Bom, na sequência disso, uma pesquisa divulgada pela Associação dos Magistrados Brasileiros revelou uma tendência punitivista dos juízes. A maioria dos entrevistados é favorável à elevação do limite máximo de cumprimento de pena privativa de liberdade, ao aumento da punição mínima para delitos de tráfico de drogas e apenas mais severas para políticos em casos de corrupção e improbidade. Ao mesmo tempo, 61,7% avaliam positivamente a ampliação da aplicação de penas alternativas. Essa tendência punitivista de juízes, doutor Viviane, doutora Thaís? Eu acho extremamente importante esse tipo de instrumento em que se verifica verificam essas questões, como fez a Associação dos Magistrados Brasileiros. Aliás, aproveito para mandar uma saudação ao juiz João Ricardo Costa, extraordinário magistrado, corajoso, moderno, de vanguarda, que preside com tanto talento a Associação dos Magistrados Brasileiros. É muito importante aferir isto, verificar isso e expor isto à sociedade, porque nós nunca podemos perder de vista que o juiz, o promotor de justiça, o defensor público, nós somos servidores do povo, né? Então, aquilo que se pensa a respeito de um tema de interesse social é relevante, precisa ser debatido, precisa ser discutido, e essa questão da punição pelos crimes é uma questão de interesse público, né? Portanto, eu, antes de mais nada, saúdo a AMB por ter feito esta análise. A minha ponderação em relação a esse tema é a seguinte: eu vejo no Brasil um problema muito sério em relação à questão do direito penal, do direito criminal, que é a falta de planejamento, é a falta de discussão, é legislar para acalmar o povo, né? Aqui no Brasil se faz lei em matéria penal diante dos acontecimentos que nos assustam, nos assombram. Na emoção. Na emoção. E esse tipo de procedimento de fazer lei nessas situações é absolutamente ruim e gera um desequilíbrio na lei como um todo, né? Por exemplo que eu sempre gosto de citar, quando houve aquela onda de medicamentos falsos, com Androcuro, Microvilar, e aí se encontrou a solução mágica para resolver o problema da falta de fiscalização sanitária. Você aumenta a pena da falsificação de medicamento e torna hediondo. Então, hoje, o indivíduo que adiciona água a um shampoo anticaspa responde a uma pena de prisão de 10 a 15 anos em regime fechado. Matar alguém, mínimo 6.
Colocar água a um shampoo anticaspa, mínimo 10. Você vê a aberração disso, né? Na lei ambiental, e o ambiente precisa ser protegido, mas você tem ali o crime de molestar cetáceo, por exemplo, com uma pena altíssima. Ou seja, você tem várias e várias situações em que nós temos esse desequilíbrio. Então, eu penso que seja extremamente importante não transformar nem juiz nem promotor em vingadores da sociedade. Nós não somos vingadores. Nós vamos trabalhar distribuindo justiça, com equilíbrio do sistema de justiça, com planejamento. Falta essa cultura. Não se faz lei penal Liviano, de maneira planejada. Tendência punitivista não é a aplicação da lei? Não, veja, aplicar a lei é uma coisa. Agora, você ter a fé e trabalhar nessa direção, achando que aumento de pena resolve todo o problema, a meu ver, está equivocado. Sim. Aumento de pena está provado cientificamente que, por si só, não resolve. O aumento de pena gera nas pessoas uma sensação, alguma coisa está sendo feita, né? Então, isso aqui está recorrendo àquela coisa dos simbolismos. Você emite um símbolo, parece que você está sendo mais eficaz, mas, na verdade, é uma grande enganação. Será que resolve o problema da fiscalização sanitária, você colocar uma pena de 10 a 15 anos para quem adiciona água a um shampoo? É óbvio que não, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que aqui o pressuposto desse raciocínio é complicado, porque aumentar a pena por si só não resolve o problema. Talvez alguns crimes mereçam aumento de penas. Eu acredito que sim. A lei penal ela é reflexo dos valores da sociedade. De tempos em tempos, ela precisa ser reavaliada, né? Mas não simplesmente você aumentar uma pena achando que, com isso, você está resolvendo todo o problema e, assim, as consciências ficam tranquilas. Eu sou favorável nem ao direito penal mínimo, Zancopé, nem ao direito penal máximo. Sim. Eu sou favorável ao direito penal necessário. Direito penal não como vingança, mas como instrumento de prevenção, instrumento punitivo para mostrar os limites, a proteção dos bens jurídicos, mas não acreditando de maneira sensacionalista que você, mostrando, abrindo a caixa de ferramentas e aumentando a pena, você vai resolver o problema. Não, tem que enfrentar as causas, tem que ter planejamento, tem que ter equilíbrio entre as penas, né? Sou favorável à ampliação de penas alternativas, sim. Em matéria de corrupção, sou favorável à ampliação do confisco de bens. O indivíduo desviou 1 milhão, não adianta recuperar esse 1 milhão desviado. Se ele desviou 1 milhão e ele tem 50 milhões, vamos confiscar 20 milhões desses 50, porque isso produz consequências, né? Então, eu acho que você tem que ter um planejamento e usar as penas de maneira adequada. Às vezes é necessário aumentar, mas nem sempre. Tem que ter planejamento, discussão, né? Doutora Thaís? Eu acredito que o judiciário talvez esteja fazendo também o papel que faz o legislativo. Então, de suprir a necessidade do administrador, do poder executivo, aclamando os interesses da população com relação à ausência de crime, né? Que isso é perigoso, efetivamente, né? Então, nós sabemos que hoje o maior problema está nessa reeducação, né? O nosso sistema prisional é exclusivamente punitivo e não educativo. E isso gera uma consequência muito grave, porque a maior parte das pessoas que estão presas voltam a cometer delitos. E isso não é um problema de pena mínima, pena máxima ou aumento de pena. Isso é uma questão de educação, né? Então, mais uma vez, a gente remete à questão da educação para que até a questão criminal seja resolvida e que deve, sim, ter mais aparato pelo Poder Executivo. Doutor Liviano, quando se diz aqui aumento de penas, né? O senhor deu uma explicação bem consistente. As pessoas não entendem bem o que é um aumento de pena. O senhor deu um exemplo fantástico sobre crimes distintos, né? E com punições também distintas, mas para o rigor. Uhum. Eu acho que falta à população, falta às pessoas um entendimento melhor disso. É verdade. As pessoas, por exemplo, Havia até bem pouco tempo aí um crime inafiançável para quem matasse um animal. Uhum. Então era melhor deixar
quem fosse Mas lá. essa questão do afiançável e inafiançável não muda. Tem certas coisas que são conceitos um tanto quanto anacrônicos, como, por exemplo, o indiciamento. Isso é resquício do tempo da ditadura. Sim. O indiciamento ou não indiciamento não muda nada na história, né? Então, nós vamos modernizar as questões. As pessoas, a meu ver, têm uma visão ruim, preconceituosa, por exemplo, das penas alternativas. Instrumento excelente. Há um grande grupo de crimes em que as penas alternativas funcionam muito bem. Eu conheço, por exemplo, o trabalho da Promotoria de Santana, que tem uma parceria com o Hospital do Mandaqui, em que há prestação de serviços lá. É extraordinário. As pessoas se sentem úteis, produtivas. Como bem colocou a doutora Thais, a pena produz este papel pedagógico que é inerente a ela, né? Então, a questão é que a pessoa não pode enxergar na pena um instrumento de vingança. Sim. De retaliação, né? Quando você fala em construir um presídio numa nova cidade, qual é a reação das pessoas lá? Não, quero presídio aqui. Mas o crime não foi cometido em Marte. O crime foi cometido aqui. A pena tem que ser cumprida aqui. O crime é um problema da sociedade, não é de outro planeta. Sim. Então, se o problema é nosso, nós vamos tratar, fazer com que a pena seja cumprida, ter a responsabilidade e não tratar o indivíduo como se ele fosse um excremento que você não quer contato. É aquela vinheta, né? Se você finge que não está vendo, aí vem a enxurrada, a água vem e traz o problema para você. Então tem que ter a coragem de enfrentar isso sem preconceito, sem visão de ódio e sem querer a vingança, né? Não é passar a mão na cabeça do criminoso, mas um sistema que funcione, né? Buscando equilíbrio entre as penas, esse planejamento e essa dosagem adequada, né? Perfeito. Eu Como posso- toda quinta-feira, eu tenho um contato Perdão. agora com a Gisele da FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Gisele Souza, boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde, os debatedores e a todos os ouvintes do Gente que Fala. Gisele, o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual recebe diariamente pacientes que buscam tratamentos por causa de obstruções nas artérias e outras doenças causadas por má alimentação, tabagismo e falta de atividade física. Como esses fatores de risco agem no organismo, Gisele? Então, Zancopé, os maus hábitos alimentares provocam um acúmulo de substâncias gordurosas no sangue, elevando o nível de colesterol ruim no organismo, o LDL. Esse tipo de ocorrência, segundo o diretor do Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital do Servidor Público Estadual, Roberto Sacilotto, não provoca sintomas, porém está intimamente ligado à obstrução do fluxo sanguíneo nas artérias, podendo desencadear doenças como infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico, que colocam o paciente em alto risco de morte. O paciente também chama a atenção, o médico também chama a atenção para o colesterol bom, o HDL, que tem a função de proteger o sistema cardiovascular. E explica, tão ou mais importante que a redução dos níveis de colesterol total é manter uma boa proporção entre essas duas frações, de forma que haja menos colesterol ruim e mais o bom. Gisele, quais tipos de alimentos devem ser evitados para se manter longe do problema? O aumento do colesterol ruim, em alguns casos podem surgir por fatores genéticos, situações em que a doação de medicamentos se faz necessária. No entanto, apenas o médico, com a ajuda de exames laboratoriais, pode confirmar o diagnóstico e prescrever o tratamento adequado. Para manter a circulação sanguínea saudável, é preciso reduzir o consumo de alimentos ricos em gorduras animal, como carnes vermelhas, leite e seus derivados, além de embutidos. E é importantíssimo também evitar o sedentarismo, que leva ao excesso de peso, e o tabagismo também. E como é realizado esse diagnóstico? Este é confirmado pela dosagem de colesterol e suas frações no sangue, além do triglicéride, outro tipo de gordura presente no sistema circulatório. Como deve ser feito o tratamento, Gisele? Os cuidados com o paciente sempre devem ser feitos sob supervisão médica e nutricional, combinado com a reeducação alimentar, atividade física regular e medicamentos, quando necessário. Uma alimentação que privilegia o consumo de aves e peixes sem pele, leite e iogurte desnatado, queijo branco, cereais, vegetais,
frutas e óleos vegetais, como o óleo de canola e o azeite de oliva. É essencial, porque todos esses alimentos contêm ativos funcionais que são capazes de prevenir e reduzir o risco de doenças. Gisele, agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde a todos os ouvintes do Gente que Fala. Gente que Fala retornará em instantes. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Que maravilha, sou! É, mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios em que é aqui, ó, de onde eles nascem. O Pantanar depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. A vida é movimento. Onde há movimento, há vida. Porém, nem todos se movimentam da mesma forma. Por isso, a ACD trabalha tanto para que as restrições de movimento não limitem a vida. O movimento faz parte da nossa história. Desenvolvemos técnicas mais avançadas, novos projetos e parcerias para que cada um de nossos pacientes possa viver além das barreiras de sua deficiência. Pesquisamos incansavelmente tanto a cura quanto a prevenção. A reabilitação é nossa especialidade, mas é somente o início de uma longa jornada para a integração das pessoas com deficiência à sociedade. Seguimos lado a lado com nossos pacientes e não medimos esforços para transformar pequenos movimentos em grandes conquistas. Aliamos medicina de ponta, uma equipe altamente competente nas suas especialidades e parceiros comprometidos com a nossa causa. Isso exige dedicação e nos colocamos de corpo e alma em todas as nossas atividades. Trabalho que realizamos com alegria, a mesma alegria sincera que percebemos no sorriso de cada criança atendida pela ACD. Gente que fala pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook, /programa Gente que Fala. Hoje, quinta-feira, gente do MPD que fala, gente do Movimento do Ministério Público Democrático que fala. O doutor Roberto Liviano é integrante do MPD e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, e a advogada Thaís Jurema Silva é presidente do Instituto Brasileiro de Resolução Alternativa de Conflitos, o IBRAC.
Doutora Thaís, com o advento da lei 13.129/215, as arbitragens que tenham como parte o poder público passarão a observar premissas básicas como condição do procedimento de resolução de conflitos. Uma das mais relevantes delas é a submissão da arbitragem ao princípio da publicidade, o que, a priori, poderia causar certa estranheza, na medida em que um dos grandes atrativos da arbitragem refere-se justamente à confidencialidade do seu procedimento. Então, o fato de ser... poder até ser secreto o procedimento, tá certo? Não quer dizer que o ato final ele não deva ser público, não é verdade? Em especial quando a gente está falando aonde uma das partes é o Estado. Interessante observar que em que pese tem essa nova regulamentação deste ano ainda, de maio, o nosso país já participa de procedimentos arbitrais internacionais há muitos anos, não é? E em momento algum se discutiu a possibilidade da publicidade desses atos, né? Então, uma pequena discussão com relação a isso, na verdade, eu acho que até uma confusão com relação a dois princípios distintos. O primeiro é da confiabilidade, tá certo? O segundo é da publicidade. São situações muito distintas. Todos os atos em que envolvam o Estado, ele obrigatoriamente tem que ter publicidade, até porque nós estamos falando de dinheiro e bens públicos, né, que não são exclusivamente das pessoas envolvidas ali, né? Então, por isso de se falar com relação ao princípio da publicidade. Acho, sim, que a lei, essa nova lei de 2015, de maio de 2015, ela vem impulsionar, em especial, as pequenas prefeituras a participar da arbitragem. Isso é extremamente relevante, porque hoje nós sabemos que nosso Poder Judiciário ele tem mais processo do que ele consegue ter, né? Então, infelizmente, para que um procedimento possa andar, para que um processo, melhor dizendo, ele ande, ele demora meses, né? E não necessariamente por culpa do juiz ou pelo sistema mesmo, né? Então, e isso vai fazer com que a arbitragem, mais uma vez, desassole o Poder Judiciário. Importante também que, às vezes, uma execução fiscal, por exemplo, né, a pessoa está passando por algum problema, não consegue pagar o IPTU, né? Ao se ingressar com a ação de execução fiscal, automaticamente o nome fica com restrição. Então, se fizer alguma pesquisa no Serasa, no SCPC, em virtude dessa comunicação, a pessoa pode ter alguma restrição, não é? E, com a arbitragem, vai viabilizar a possibilidade de composição e de celeridade, até para que, se for o caso, essa expropriação ocorra com mais celeridade. Então, esse procedimento que a gente tem demorado também prejudica a população, seja com relação a essa questão da inscrição da dívida, seja com relação ao que a própria população espera com relação à agilidade nos procedimentos e com relação ao esvaziamento dos cofres públicos em virtude dessa situação. Doutor Liviano, deixa eu aproveitar o momento. A doutora Thaís fez referência a um fato que até bem pouco tempo não existia. Alguém que esteja em litígio com um órgão público, de repente tem um nome no Serasa, lançado no Serasa. E, lógico, todas as restrições de quem tem um nome no serviço da restrição a crédito e tudo mais, é um procedimento que as pessoas sabem o que acontece. Não é muito rigor este procedimento, não? Você diz a inclusão da... A inclusão do nome de alguém que tem uma ação, como ela diz, alguém tá ou no CADIM também, né? No CADIM. Não, mas o mais básico é o Serasa, a SPC e tal. Ela citou o fato de alguém que esteja com IPTU atrasado. Se houver uma ação, o nome dessa pessoa pode ir para o Serasa, direto, né? Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, esses órgãos todos aí. Sim. Eu vou responder, sim, a sua questão, mas antes eu queria fazer um comentário complementar ao que a doutora Thaís falou sobre a questão da arbitragem. Primeiro, para quem está nos vendo e nos ouvindo, que não conhece bem o assunto,
precisa entender que realmente a justiça está sobrecarregada, né? A justiça está sobrecarregada e muitas vezes chegam demandas muito específicas, né? Que o juiz e o promotor que atuam em determinada causa, aquilo pode fugir aquele conhecimento, aquela expertise. Portanto, essa ideia de você ter a arbitragem como uma ferramenta que permite resolver os conflitos é algo moderno, importante, que veio para ficar e que se soma ao sistema clássico de justiça. Isso é uma coisa importante. Agora, é natural que quando você envolve o poder público numa questão dessa natureza, você não pode pensar em usar arbitragem sem ter publicidade. É natural, esse é um princípio constitucional previsto no artigo 37. Porque quando nós estamos num veículo de comunicação, e na mídia publicidade quer dizer verbo publicidade. Bem colocado, né? bem colocado. Então, essa é um sentido diferente mesmo, tem razão. É um sentido diferente de tornar público. Tem toda a razão. Publicidade não no sentido publicitário, mas no sentido de não, transparência, publicidade de tornar público, de ter transparência. Portanto, não é possível imaginar você fazer uma arbitragem envolvendo o poder público sem você ter transparência total. Isso é necessário, isso é uma garantia do cidadão. Aliás, nós estamos vivendo em tempos de lei de acesso à informação pública, né? Está em vigor desde 2012 e as pessoas têm todo o direito de ter este acesso. Agora, respondendo à sua questão, que é bastante específica, complexa, não me considero um especialista nisso, mas quero dizer a você o seguinte, nós estamos vivendo a era do Big Data, né? Você tem aí as informações, a era da informação, e você tem organismos que foram construídos para ter informação e oferecer informação a quem roda, quem movimenta a atividade econômica, para poder saber se está fazendo um negócio com mínima segurança jurídica. Isto é uma coisa natural. Antigamente consultava-se o cheque, né? E agora você tem a consulta às bases de dados, né? Então, o sistema econômico ter ferramentas de consulta para poder fazer os negócios com uma mínima segurança jurídica, isso é algo plausível, aceitável, né? O que não se pode ter, e eu acho que esse é o limite, a exposição ao vexame. Você não pode ter qualquer tipo de situação infamante às pessoas. Então, esse cuidado que é necessário que se tenha, né? E também é necessário que haja um cuidado importante na inclusão de pessoas nestes cadastros, né? Então, essa inclusão ela precisa ser prudente, cuidadosa, para evitar situações injustas, né? Agora, óbvio que dentro do sistema, e a gente já tratou disso na primeira questão, sempre a justiça está à disposição do cidadão, né? Se vai ser indevidamente incluído o nome, lavrado um protesto, ou uma situação que gera uma restrição de crédito injusta, sempre as pessoas têm o sistema de justiça à sua disposição, não só para eliminar esse registro desfavorável, como também para obter uma indenização por dano moral, né? Isso é um direito subjetivo das pessoas, se forem indevidamente incluídas aí, né? É o que eu posso comentar dentro da minha esfera de conhecimento. Mas, doutor Roberto Liviano, doutora Thaís Jurema Silva, quando os senhores falam em transparência, um levantamento do Ministério Público Federal aponta que 11,6% das prefeituras do país obtiveram nota 0 no item transparência. O senhor faz questão que eu leia tudo isso daqui, porque eu acho que está resumido nesse 11% aqui de... Essa notícia... A doutora Thaís foi enfática quando, né, a necessidade de transparência, quando há envolvimento de órgãos públicos. Então, quando o próprio o Ministério Público descobre que só 11%, né, só apenas não, 11% é um item alto, nota 0, transparência, significa que eles não estão dando, aí sim, publicidade. Eu acho que nesse aspecto que está sendo medido, 11,6, sendo que 89,4 não, pode parecer pouco, mas não é, porque é 11,6 com nota 0. Né? Então, você ter quase 12% dos municípios do país com nota 0, nós que temos aí mais de 5.500 municípios, isso é altamente preocupante, né? O primeiro ponto que eu extraio dessa notícia aqui, que eu acho relevante, pedagógico e que exige nossa atenção, veja, nós estamos hoje é dia 10 de dezembro
de 2015. Né? Em menos de um ano, nós vamos ter um encontro previsto no sistema democrático com as urnas, para escolher essas pessoas aqui. Essas que são objeto dessa pesquisa, né, os prefeitos, os vereadores que administram o Legislativo Municipal, eles serão escolhidos novamente em outubro do ano que vem para representar os munícipes durante 4 anos. Né? Então, acho essa notícia muito interessante para que as pessoas que nos ouvem, nos veem, que inclusive repliquem, né? Para que as pessoas, quando forem fazer suas escolhas em outubro, lembrem disto. Né? Quais são os municípios que têm nota 0? Né? Quem são os responsáveis por esta nota 0? Estas pessoas que geraram a nota 0 do município merecem continuar representando o povo das suas cidades? Porque, veja, nós temos uma imensidão, um espaço gigantesco de terreno que precisamos recuperar, porque o Brasil ele tem uma lei de acesso à informação pública, que é a lei garantidora da transparência, desde 2012. Apenas há 3 anos nós temos uma lei dessas. Eu vou complementar agora sim para o senhor sobre essa nota 0 nos municípios, porque o objetivo foi verificar se prefeitos e até governadores, né, estariam cumprindo a lei e dando ciência através da internet. Por isso que eu suspendi naquele instante, porque eu acho que a internet hoje, o instrumento da internet, né, a utilização da internet para você prestar contas, eu acho que até fica vago. Não, eu acho saudável, Zancopé. A internet é um instrumento de conexão do mundo, eu acho saudável, isso facilita a atividade fiscalizatória da cidadania, acho isso muito bom, muito positivo, para que nós possamos ter essa transparência, nós vamos ter meios, condições. Né? Então, este dever é um dever razoável. Hoje, qualquer pessoa pode ter o seu blog, pode ter o seu perfil. É muito fácil você interagir no mundo da informática, no mundo eletrônico. Né? É absolutamente razoável exigir do poder público portais de transparência. É razoável exigir balancetes prestando contas. É razoável exigir publicação de contratos que foram celebrados, em que o dinheiro público banca a contratação de serviços, a compra de produtos. Isso é absolutamente razoável, não é uma exigência absurda. Né? A Colômbia, nossa vizinha de América do Sul, tem uma lei de acesso à informação desde 1888. No Brasil, abolia-se a escravidão. Tinha gente que foi à justiça pedindo indenização porque perdeu escravos, perdeu patrimônio. Então, as pessoas foram à justiça pedir indenização. A Colômbia já fazia uma lei de acesso à informação pública. Será que isso explica por que lá há um prêmio Nobel de literatura, Gabriel Garcia Marques? Será que um dia nós vamos ter? Né? Então, nós vamos recuperar o tempo perdido. Recuperar como? Colocando a ideia da transparência como uma espécie de mantra. Isso é base, a base de tudo. Né? O povo paga o imposto, tem o direito de saber com que é gasto esse dinheiro. É tão elementar. Né? Perfeito, doutora Thaís. Eu acho que, até com relação às urnas, a questão da transparência está intimamente ligada. E intimamente ligada de uma forma muito negativa, diga-se de passagem. Né? Porque quanto menos o povo sabe, mais ele vota errado. Não é? Eu lembro, no ano passado, eu estava fazendo uma pequena reforma num apartamento que eu tenho na praia, e eu conversando com o pedreiro, ele, não, mas a gente tem hoje algumas coisas mínimas que nós não tínhamos antes, etc. E, novamente, agora esse ano eu tive contato com ele de novo, recentemente. Aí ele virou para mim assim, doutora, a doutora tinha razão. E é interessante porque isso não está linkado com o poder econômico, e sim com a questão cultural mesmo. Né? Então, a questão da transparência, inclusive nesses sites mais populares, como o Facebook, etc., eu acho que é extremamente importante, porque hoje, por exemplo, a gente tem mais telefones celulares do que pessoas no Brasil. Né? Então, isso quer dizer que mais pessoas poderão ter acesso a algo que está muito fora da rotina delas e que elas sequer param para pensar, a menos que tenha um escândalo qualquer. Então, que a gente pare de pensar em escândalos, em sensacionalismo, e pense antes, né? Que a gente volte, dê um passinho atrás e faça
faça com que a gente deixe esse sensacionalismo de lado e que a gente possa ter mais consciência que realmente a gente está precisando. Doutora Thaís, doutor Liviano, eu vou insistir aqui, doutor Liviano. Eu vejo, né, a gente vive em São Paulo, a gente mora em São Paulo, tem acesso à informação e tal, mas o Brasil é muito grande. Então, quando o senhor, há instantes, falou de prefeitos que se vingam dos seus adversários, né? Eu lembrei um caso de morreu lá o adversário do fulano, a cova lá perpétua, a prefeitura cassou o título de perpétuo da cova para a família não poder enterrar o prefeito que tinha morrido. Isso é um negócio absurdo que a gente vê fora de São Paulo, próximo de São Paulo, tal. Então, quando se fala em publicação pela internet, eu fico imaginando a distância de São Paulo quando se usa a internet. Aí nós temos esse nota zero de transparência. É porque o problema em relação à corrupção, que você chamou no começo, é um problema em grande medida cultural, né? Então, você tem uma cultura de patrimonialismo arraigada, né? É difícil você mudar isso. Parece que há uma falta de percepção da linha divisória entre o público e o privado, e isso é altamente danoso, destrutivo. Aí nós temos um discurso rouba mais fácil. Esse é terrível, esse discurso. Não, e o pior é que... E aceitado, né? Não, mas o pior dessa história é que a origem disso era o Adhemar. Sim. E até isso o Maluf roubou do Adhemar, né? Porque o rouba mais fácil era o ademarismo, sim, né? Sim, então o Maluf até isso subtraiu. Mas voltando àquela questão, até para fazer implante capilar se usa avião do patrimônio público, né? Para ir a jogo de futebol, para ir a festa de casamento. Isso é uma coisa absolutamente condenável. Portanto, o problema da corrupção ele é grave, ele é cultural, uma cultura patrimonialista. Aliás, é interessante falar desse assunto, porque ontem, na apresentação do Instituto, nós anunciamos e pretendemos, estamos alinhavando parcerias aí com o governo do Estado e com a Controladoria do município para fazermos, em parceria, cursos de difusão da cultura de transparência. Aliás, diante desse problema todo, é importante destacar que a ouvidoria, que é comandada pelo Gustavo Húngaro, aqui a nível de Estado, coloca o Estado de São Paulo, em relação à transparência, na liderança a nível nacional. Mas e quando há uma atitude transparente? O governador determina lá que esse item é secreto? É verdade. Agiu mal e desrespeitou princípios, e houve aí um reposicionamento, como houve um reposicionamento que eu acho que é elogiável em relação à questão da reorganização escolar, né? Você tem que dialogar, né? Não pode sair batendo em estudante e agindo com truculência. O estudante precisa ser educado, né? Precisa aprender princípios, valores, e é necessário a gente saber lidar com essa questão das reivindicações. Ah, tem gente infiltrada ali que é manifestante profissional. Isso é da democracia. Você precisa saber lidar com isso, com a reivindicação, né? A nossa democracia é jovem, e nós precisamos saber viver dentro da democracia, dentro da dinâmica empírica, né? Vamos viver as experiências da democracia e vamos aprender, vamos cair, vamos nos levantar. Faz parte do jogo. Você tem que saber, não pode ter medo de dialogar. Você não pode impor de cima para baixo, que isso é altamente danoso. Precisa ter paciência. Democracia pressupõe paciência. A democracia que você impõe de tolerância. Cima para baixo nos remete ao período ditatorial. Pois é do jeito que eu quero e acabou. A minha transparência é mais transparente que a tua. É uma democracia meio de Araque. Né? Sem dúvida alguma, doutor Liviano. O Instituto Não Aceito Corrupção. O senhor precisa trazer aqui aquele... Na próxima, prometo, eu esqueci. A nossa primeira campanha de comunicação, que visa trabalhar essa questão da cultura de corrupção, nós desenvolvemos uma tag, um cartão, né, que as pessoas podem colocar nas portas das suas casas, das suas empresas, e a mensagem impressa ali: corrupção aqui não entra. Nesta casa não entra, nesta empresa não entra. É como aqueles cartões que a gente recebe nos hotéis para colocar lá na... E veja, você que está nos vendo e nos ouvindo pode fazer isso agora. www.nãoaceitocorrupção.org.br. Aí na sua casa você pode imprimir o seu cartão, colocar na sua porta, fotografa, compartilha e cria esta onda, né? E entre lá na nossa página no Facebook também,
curta, compartilhe, comente, difunda esta ideia. A ideia do Instituto Não Aceito Corrupção é trabalhar muito com a ideia de mobilização da sociedade. Isso é extremamente importante. Esses gestos aparentemente pequenos, somados e repetidos, podem criar um movimento grande, forte e robusto. Repetidos. Exatamente. É o que nós precisamos, sem dúvida alguma. Doutora Thaís Jurema Silva, eu agradeço a tua gentileza de ter participado mais uma vez do nosso Gente que Fala, gente do MPD que fala. Eu que agradeço. Convido a todos também a entrar no nosso novo site, que a partir do final de janeiro nós teremos novos cursos pelo IBRAC online. É www.ibrac.org.br. E eu espero que a gente possa fazer diferente e não imaginar simplesmente que só nos beneficiar é o necessário, né? Que a gente pense um pouquinho no outro para que automaticamente nós estamos pensando também na gente. Doutor Roberto Liviano, promotor de justiça, eu insisto em destacar que esta parceria Gente do MPD que Fala teve a tua iniciativa para que se pudesse viabilizá-la. Então, essa iniciativa é muito importante, esse esclarecimento que a gente consegue levar à população. E que ela tenha vida longa, né? Nós estamos aí terminando o ano de 2015, um ano que tivemos acontecimentos graves aí, procuramos debater e mostrar alguma luz, muitas vezes com dor e amargura, mas é necessário, né? Você precisa ter coragem de discutir os assuntos, mas que nós possamos continuar juntos aqui em 2016, possamos ser instrumento de compartilhar informações, conhecimentos, difundir essa cultura de respeito à ética, aos valores positivos, a enxergar o outro, como bem destacou a doutora Thaís, né? E que o MPD possa continuar ao lado do Gente que Fala aqui, para a gente poder, modestamente, dar a nossa opinião e ajudar as pessoas a ter mais consciência sobre seus direitos e seus deveres. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy. Na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim. Na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro. Na direção da UTV, Alberto Luquete. Na técnica, James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.